Olá, galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que momento que você me assiste, mas como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, a videoaula, né, sobre redação dissertativa argumentativa, e hoje nós vamos focar na competência 2. Vocês já conhecem as 5 competências, não é novidade para vocês. São essas aqui as competências, certo? Se quiser dar uma pausa aí, né, no vídeo para ler uma por uma, para relembrar, pode fazer isso. Mas hoje, em questão, nós vamos focar nessa competência 2. Competência 1 é mais tranquila, nós já trabalhamos todas, né? Isso aqui é uma revisão mais aprofundada. A competência 1, eu julguei por não precisar fazer um vídeo só para ela, porque é isso, gente, é você saber escrever, né, de um modo formal da língua portuguesa, demonstrar esse domínio sobre todos os recursos coesivos, coerentes, estruturas gramaticais, para a organização do seu texto, né, para a execução do seu texto, ok. E também nós trabalhamos isso, né, querendo ou não, nas aulas de gramática, literatura, todo tempo a gente está tendo contato com isso. Já essas outras competências, achei por bem nós fixarmos melhor, apesar de já conhecer e já, vamos dizer, trabalhar, né, ela nos nossos textos, nossas redações, como nós estamos aí, né, no 3º ano. É bom nós fixarmos melhor para vocês não esquecerem lá no momento que vocês estiverem fazendo a prova de vocês. Então, a competência 2, ela se restringe a isso. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, olha só, você deve entender a proposta, né, do tema, qual que é o assunto aí, sobre esse tema, e não somente aplicar seu conhecimento gramatical, seu conhecimento de estrutura de redação, não é somente conhecimento de língua portuguesa. Eu já falei isso várias vezes, desde o 1º ano eu falo. Redação não é somente conhecimento de língua portuguesa. Redação é conhecimento amplo de todas as áreas do conhecimento. E conhecimento de mundo, conhecimento secular, tá? Tudo isso aqui você tem que ter conhecimento que vai ajudar você na sua redação, tá? Redação não mobiliza somente seu conhecimento de língua portuguesa. Então, você deve compreender a proposta e aplicar, né, conceito das várias áreas de conhecimento para o seu tema, para a sua redação, que respeite também, né, que esteja dentro da estrutura pedida do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, olha só, é mais do que uma simples exposição de ideias, né? O nosso texto dissertativo, a nossa redação no Enem é mais que uma simples exposição de ideias. Nessa redação, o participante deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, ou seja, falar sobre. Alguns de vocês, desde o 1º ano até agora, em algum momento, algum já deparou comigo falando sobre isso, né, comentando na redação de vocês, na correção, ou também na sala de aula, falando, não basta falar sobre aquele assunto. Você tem que ter propriedade naquilo que fala, porque você deve ter um posicionamento, uma ideia sobre isso, uma opinião sobre esse tema que você deve argumentar lá, e a partir dessa tese sua, né, dessa opinião, propriedade para argumentar e convencer o leitor com argumentos justos, certo, sobre isso, e resolver esse problema, certo? Ter ali uma resolução desse problema. Como, né, resolver o problema, quem que vai resolver esse problema, né? Tudo isso aí você tem que responder. Por meio de quem será, né, resolvido esse problema. Tudo isso aí você tem que falar. Então, não basta apenas falar sobre, né, o que torna o texto aí realmente mais difícil um pouquinho. Então, é dessa forma, né, fazendo isso, é que se atende às exigências expressas nessa competência 2, tá? Essa competência 2 que está inserida na matriz de avaliação do Enem. E não somente do Enem, vários vestibulares seguem essa mesma lógica. Concursos também, né? Você for fazer um concurso aí no futuro também, certo? Pedem, né, e seguem essa lógica. Então, algumas recomendações aí para você mandar bem nessa competência e tirar a maior nota possível, tá? Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Isso aqui é muito importante. Olha só. Ler com atenção a proposta de redação, ou seja, saber o que o tema ali está pedindo de você e a proposta. E esses textos motivadores,
eu quero frisar muito nisso aqui, porque já aconteceu de igual, por exemplo, lá nas aulas presenciais, a gente discute o tema, né? Eu explico. No segundo ano a gente não tá fazendo isso mais, né? Até vocês pediram, achei ótimo isso mesmo, a iniciativa de vocês, de vocês mesmo procurarem estudar o tema de vocês para fazer. Mas assim, até quando eu já tinha explicado, ou quando vocês já tinham estudado o tema, chegava na hora da redação, eu via que retratavam a dificuldade e eu falava, gente, o texto motivador está aí para clarear um pouco a mente de vocês. Aí muitos falavam, né? Eu não vou ler o texto motivador, porque senão eu fico preso só nele e aí eu vou fazer tudo aqui com base nele. Olha, mais uma razão para você tentar ler os textos motivadores, tentar não, exercitar, porque você vai conseguir, exercitar ler os textos motivadores para você conseguir fazer seu texto. Não, professor, mas eu não, eu prefiro não. Olha, deixa eu falar uma coisa, no dia do Enem você não vai saber o seu tema. É surpresa, na hora que você pegar seu caderno, que você abrir lá e que você ler, que você vai saber seu tema, certo? Então, por isso que você tem que exercitar ler textos motivadores. Porque, primeiro, acabei de falar, no dia do seu vestibular, do seu Enem, do seu concurso, você não vai saber o tema. Então, você deve o quê? Você vai ter ali só o seu conhecimento de mundo, é claro, né? Pelo que você tanto estudou, o que você conhece, né? Você vai ter ali na sua mente aquilo e também agora os textos motivadores para te ajudar ali a clarear, a aumentar esse repertório aí para te dar mais ideias sobre o tema proposto, tá? Então é isso. E outra coisa poxa, se nas aulas você não exercita ler os textos motivadores como fonte, né, de ajuda para você, pensa lá no Enem que você não sabe o tema, você não exercitou ler textos motivadores para fazer a sua redação. Lá você também vai ficar sem ler o texto. É a única forma ali que você tem pra naquela hora, né? No caderno de redação, é a única forma que você tem ali para informações adicionais. Então, se você não lê ele, menor será a sua chance de pensar e fazer o projeto do seu texto. Então, tenha isso em mente, hein? A importância dos textos motivadores. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema e não para limitar a sua criatividade. Por que para despertar uma reflexão? Você não sabia o tema, certo? Você está lá na cadeira, na sala. Você lê os temas. Agora você vai pensar sobre isso. Você vai mobilizar ali seu conhecimento. O tema é esse, eu li 3, 4 textos que falam sobre isso. Realmente acontece. Tem esse fato. Tal obra literária fala sobre isso. Nossa, no jornal foi muito ocorrente na mídia isso e aquilo. Então você vai anotando ali no seu rascunho, no seu rodapé, onde for ali, né, da sua folha, para você ir fazendo seu projeto de texto. Então, viram só a importância do texto motivador? Ele é para te ajudar e não para limitar a sua criatividade. Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se que eles foram apresentados apenas para despertar seus conhecimentos sobre o tema. Muito importante, meninos. Não copiar trecho. Poxa, quem for corrigir a sua redação, quem for o seu avaliador, ele sabe que está escrito um texto motivador. Quando ele lê lá, eu monto lá, quando eu vou ler o texto de vocês, se tiver trecho lá, eu sei. Então, assim, eu nem vou corrigir. E na banca também do Enem, do concurso, do vestibular, também é da mesma forma. Eles não vão ler, eles não vão considerar aquele parágrafo, aquele período ali, aquela frase, como algo para ser avaliado. Eles vão descartar. Então pensa, você perder um parágrafo, você perder toda uma parte ali do seu texto porque você pegou de trecho motivador. Assim como também dados, né? Professor, pode pegar dado? Olha, eu não sei te afirmar assim se realmente zera e tal. Mas pensem comigo, olha a lógica. Se você pega um dado do texto motivador e coloca lá na sua redação, você vai usar aquele dado, aquela informação para desenvolver a sua argumentação, ok? Certo, né? Mas pensa, quem vai avaliar vai ver assim, ele só desenvolveu essa argumentação graças a esse dado, a essa informação. Esse dado, essa informação, está lá no texto motivador, portanto, é embasado somente lá. Ele não está tendo capacidade aqui para desenvolver um argumento inédito, um argumento próprio dele, entende? Então, fica meio sem lógica você ganhar uma nota boa ali, né? Não tem como. Reflita sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista e como defendê-lo. E
que eu falei, é muito importante o projeto de texto. Antes de fazer seu texto, faça seu projeto de texto, tá? No seu rascunho. Por quê? Ah, não, eu li o texto motivador, eu li o tema aqui, eu sei, nossa, eu sei muita coisa, já vou começar a escrever porque eu tenho, nossa, eu quero sair mais cedo, ou, eu tenho que responder ainda as questões, eu tô cansada, eu vou fazer isso aqui logo. Meninos, o dia é só pra isso, tá? Não inventem fazer outra coisa, querer outra coisa. Por quê? Quando você começa a escrever o seu primeiro parágrafo, eu já falei isso, vou repetir, tá ali, aquela tempestade de ideias, né, na sua cabeça. Ixi, eu sei de tudo. Mas, olha, você vai ter que mobilizar ali seu cérebro, né? Pra fazer e montar o primeiro parágrafo. Apresentar seu tema e apresentar sua tese, certo? Enquanto você está fazendo isso, escrevendo lá certinho, né? Obedecendo todas as regras, vai fugir aquelas ideias que vieram anteriormente. Vai fugir aquelas argumentações, aquelas conclusões, né? Intervenções que você pensou 1 minuto, 2 minutos atrás. Então, por isso, assim, tudo que você pensar, vai escrevendo lá para fazer sentido. Porque por mais que depois que você termina um parágrafo, você esqueceu mais ou menos o que você fez, quando você for ler as suas palavras que você escreveu lá, conclusão lá que você colocou, vai voltar, você vai reformular e reformular ainda melhor o seu texto. Então, muito importante isso. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Mas, mais uma vez, importante o projeto de texto, para você não se perder nisso. Desenvolva o tema de forma consciente para que o leitor possa acompanhar o seu raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual é fluente e articulada com o projeto de texto. Isso é muito importante. Às vezes eu corrijo seu texto e aí muita gente vem falar: nossa, professor, mas você não entendeu isso aqui, eu quis dizer isso e aquilo. Olha só de você vir me procurar para explicar de outro modo, já reforça que você não escreveu de forma legal, né? Não ficou bom. Porque quem avalia não vai procurar entender o que você escreveu. Não é uma obra literária ali para ter vários sentidos, certo? É um texto específico, certo? É de teor científico até. Então, assim, eu não tenho que procurar entender. Eu tenho que ler e ser claro. Eu tenho que ler e entender de cara. Se eu for procurar entender, é porque seu texto não está claro. Ele não está desenvolvido de forma consistente. Você tem que ter ideia de que você que está escrevendo, você pensou tudo, então está claro ali para você. Então, quando você terminar um parágrafo, quando você terminar o seu texto, tente ler o seu texto pensando assim: quem está lendo é quem não fez o texto. É uma pessoa que não tem ideia do que eu escrevi aqui. Então, tente ler o seu texto no final com essa ótica, de que é outra pessoa que está lendo, para ver se realmente está fazendo sentido, se realmente está claro. Lembre-se de que cada parágrafo deve desenvolver o tópico frasal. A gente já falou, já estudou sobre isso, já aplicou e vocês ainda aplicam no seu texto, né? Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Muito importante, mais uma vez, o projeto de texto é importante para isso. Por exemplo, não é uma coxa de retalho, né? Que você fala uma coisa no início, uma coisa no meio, outra coisa no fim, né? Seu texto é um tecido, as tramas têm que estar lá bem entrelaçadas, fazendo sentido, tá? Então, olha só, não basta você falar uma coisa na introdução e na conclusão você resolver de outra forma, né? Por exemplo, você arrumou uma proposta de intervenção para uma coisa que nem foi abordada no texto. Que ideia, que sentido que tem isso? Tem, né? Então, não tem como. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Evite recorrer a reflexões previsíveis que demonstram pouco originalidade no desenvolvimento do tema proposto. Aqui já falei, né? Usar várias áreas do conhecimento, não basta somente língua portuguesa, né? Você tem que demonstrar, porque, gente, a redação, por que eles fazem a redação do texto? É porque eles também querem conhecer como você atua no mundo, qual o seu posicionamento e a sua capacidade de criticidade no mundo, certo? Porque você vai estar ali sendo avaliado para entrar em uma faculdade, né, em um ambiente acadêmico em que você vai produzir ciência, que você vai produzir conhecimento, que você vai contribuir para o crescimento do seu país, do mundo. Então, eles têm que ver realmente como que está. Né? Então, realmente aqui você tem que demonstrar isso para eles, né? A sua criticidade, seu conhecimento, a sua capacidade. Evite recorrer a reflexões previsíveis, né? Por exemplo, falar assim: a inclusão dos deficientes visuais no mercado de trabalho, mais ou menos um tema assim, tá? Aí você vai e começa a falar: os deficientes visuais, eles devem ser inseridos, deve ter, vamos dizer, sei lá, políticas públicas para isso e tal. Tá, você começa a falar disso. Aí depois, no resto do texto todinho, você vai falar somente dos deficientes físicos, né? Falar de uma forma geral, genérica dos deficientes físicos. Na sua mente você está falando assim: eu estou falando de deficiência, né? Eu estou falando dos deficientes físicos.
e tal, então tá beleza. Mas preste atenção, o tema tá falando do deficiente visual, né? E aí, como que fica? Tangenciou o tema, né? Você não fugiu totalmente do tema, mas você ficou ali parcial, né? Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. É o exemplo que eu acabei de falar aqui. E essa reflexão previsível também, né? Aí você falou do deficiente visual. Aí você vai falar que ele enfrenta muita dificuldade, que não é de hoje, que a luta, né, por essas pessoas para se inserir no mercado de trabalho, não é de hoje que ela é recorrente, há vários anos, mas pouco avanço. Tá, não tá errado, mas é previsível. Todo mundo sabe disso, certo? Você tem que trazer algo novo, você tem que trazer algo inédito. Ah, uma coisa que nunca foi pensada, professor? Não, também não, né? Porque isso aí a gente consegue fazer com pesquisa, com muito estudo, né? Não tem como você fazer isso lá em 40 minutos de texto. Mas eu falo assim, algo que realmente tenha cabimento e que seja interessante também, né? Esse é um dos principais problemas identificados nas redações, a reflexão previsível e você manter ali parcialmente ao texto, né? Ou seja, você afasta do foco, pode não ter essa fuga ao tema, mas fica tangenciando. Nesse caso, duas situações podem ocorrer, né? Fuga ao tema ou fuga parcial ao tema. Fuga total, muita gente, né, fala, eu não vou aqui, né, tá pedindo pra me falar de laranja, eu vou falar de maçã. Não vou falar, realmente. É mais difícil você fazer isso, mas é muito mais fácil você ter a fuga parcial, né? Por exemplo, pediu pra você falar da laranja, aí você vai falar do suco da laranja. Opa, né, o tema tá falando pra você falar de laranja, então teve uma fuga parcial, certo? Você se limitou a falar do suco, tá? Você não entrelaçou aí suas ideias. Entenderam? É mais ou menos isso. Se não entendeu, vocês vão entender agora. A gente já sabe que tese é a ideia que você vai defender, certo? Que deve estar relacionada e apoiada, né, nos argumentos ao longo da redação. Você sabe também que argumentos é a justificativa, né, é o artifício que você usa para convencer o leitor a concordar com a sua tese, certo? Todo argumento deve responder essa pergunta por quê, né, em relação à sua tese. E essas justificativas que você desenvolve, né, devem ser comprovadas, né, e deve haver uma conclusão aí que dê todo um fecho a essa discussão elaborada no texto. Isso aí a gente já sabe. Aí eu falei de tangenciamento de tema, né? Fuga parcial do tema. Então, o que é isso, afinal? Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, realizada somente nos limites do assunto mais amplo ao que o tema está vinculado. É o que eu dei exemplo da laranja, tá? Deixa o segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto, ou seja, um tema específico, você vai falar daquele tema, mas você vai para um lado específico, certo? Você não fica naquele, tá? Então, não é legal. O exemplo também que eu dei do deficiente visual, né? A pessoa quer que você fala sobre os desafios, né? Sobre como colocar, ter maior inclusão do deficiente visual no mercado de trabalho. Aí você começa a falar dele, mas depois você vai falar do deficiente físico em geral, certo? E você vai ali resolver o problema do deficiente físico em geral. Viu só que você tangenciou o tema? Você continuou falando, sim, de inserção no mercado de trabalho de deficientes físicos, mas é parcial, porque o tema mesmo te pede para falar do deficiente visual, tá? Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Então, nós podemos, né, lançar a mão dessas estratégias, né, que eu sempre também cobro na correção de vocês e também falo nas aulas de redação, né? Dê exemplos, dê dados estatísticos, né? Forneça dados, mostre pesquisas, tenha fatos comprováveis, citações e depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Graças a Deus, essa turma aqui, a maioria faz isso, certo? Procura muito bem montar a sua estratégia argumentativa. Isso é muito bom, meninos. Isso aqui vai te dar uma pontuação boa, tá? Porque eles vão ver que você está elencado ao tema, que você está sabendo, que você tem criticidade, que você tem conhecimento disso e que você está convencendo leitores. É muito importante. Faça também pequenas narrativas ilustrativas. É perigoso também, né? Porque dependendo da sua narrativa, você toma um espaço maior e às vezes ela se torna até como se diz, um problema para você, né? Porque você se limita à narração e não fecha, né? Não conclui aqui para fortalecer sua argumentação.
alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Aí quem gosta de história, filosofia, sociologia pode usar muito disso, né? Enfim, aqui por último, os níveis, né? As notas que são dadas nessa competência, porque cada competência tem os níveis, né, que eles analisam para fechar a sua nota em cada competência e, enfim, ter a nota de redação. São esses aqui, o tempo já está bem extenso, mas não tem nada que precisa ser explicado também, claro. Eu vou deixar aqui, vocês podem pausar e ler, tá? Mas é basicamente isso. Cada competência tem os níveis, então 0 se você fugir ao tema, não atender à estrutura do texto, né, dissertativo argumentativo. Nível 1, né, você vai ter uma nota mínima. Se você sim apresentar o assunto mais tangencial no tema, né, que no caso você vai demonstrar um domínio precário aí do texto. Nível 2, né, uma nota melhorzinha um pouquinho, né? Se você conseguir desenvolver o tema, mas você vai estar sempre recorrendo a cópias de trechos dos textos motivadores. Eu tô com pressa, gente, tá? Eles vão entender que você tem domínio insuficiente, né, dessa modalidade, então não vai ser uma nota muito boa. Nível 3, se você desenvolver o tema, né, por meio de argumentação previsível, as reflexões previsíveis que eu falei, e apresentar um domínio mediano do assunto, também vai ter uma nota capenguinha, tá? Se eles perceberem que você desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto, dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão, parabéns, sua nota aí vai ser boa, tá? Vai ser boa mesmo para você concorrer aí com os seus candidatos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Se você está nesse nível aqui, nível 5, com certeza você vai ter uma boa nota nessa competência, tá? E a gente deve fazer o que mesmo? Procurar, né, atingir nota máxima em cada competência para que você tenha a sua nota total aí, uma nota alta, né? Que é isso que a gente espera, que é isso que a gente precisa, né? Então é isso, meninas. Espero que tenham entendido. Vamos discutir depois no WhatsApp. Qualquer pergunta pode ir no grupo, no privado. E até mais.